Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos ter aula de diaconia. Como vocês perceberam, a aula passada a gente começou em termos de serviço da igreja. Nós falamos um pouco sobre capelania, introdução à capelania, e hoje nós vamos estar falando sobre diaconia na igreja especificamente. Então, basicamente, diácono vem do grego diáconos, com K. Significa ministro, servo, realmente aquele que servia, serve a mesa, ajuda, né? O próprio Cristo, em Marcos 10:45, disse assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Em Lucas 22:26 também: mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, aquele que governa como o que serve. Então, servir, Jesus veio para servir. E nós, como discípulos dele, seguindo o exemplo dele, vamos estar servindo. Diaconato é servir. Lá em Atos 6:3-1, os apóstolos, o apóstolo Paulo ressalta de que eles não estavam conseguindo se dedicar à palavra de Deus. E era para separar, então, pessoas para que estejam servindo às mesas, para que eles conseguissem se dedicar melhor à palavra, ao estudo, né? Então, ela diz assim, 6:3, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Então, era algo muito importante para a igreja, e é algo muito importante. Nós precisamos que as pessoas estejam capacitadas para esse exercício no tempo da igreja com os irmãos. O Paulo descreve Epáfras como diácono de Cristo e a si mesmo como diácono do Evangelho da igreja. Lá em Colossenses 1:7 diz assim: vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Em Colossenses 1:23, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E no 25, diz assim: dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Então, ele tinha sido equipado por Deus, conforme a sua história toda, para realmente estar preparado para entender o Evangelho pleno, estar divulgando. Então, se ele estivesse preocupado com essas outras tarefas, né, que todos nós somos servidores de Cristo, mas temos que deixar que Deus ministre através dos nossos pastores, dos mestres, que têm a autoridade conforme o ministério, que eles têm esse tempo. Então, é uma honra para nós podermos estar também exercendo essas tarefas na igreja. Em 1 Timóteo 3, diz assim, eu vou ler todo o capítulo, depois a gente vai desmembrar rapidinho. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser alguém recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos, devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Para ver como era importante. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadores, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma mulher só, governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus.
Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba que as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. A gente vê que tem uma série de pré-requisitos para tu poder se dizer servo do Deus vivo, para poder se dizer alguém que está representando literalmente Deus aqui na terra. Nós somos embaixadores da palavra. Pegando então os versículos acima, então nós vemos que o diácono deve ter uma moral irrepreensível, né? Deve ser sóbrio, diz ali, ou sérios, deve ser uma pessoa que as pessoas olhem e sabem que ali não dá para estar muito de brincadeira, né? Ele deve então, em 2 Pedro 2,3, não apegado ao dinheiro, aos lucros desonestos. Diz assim, inimigos de sorte da ganância, em 2 Pedro 2,3. Então assim, quantas igrejas hoje estão preocupadas em mais arrecadar, né? E muito, claro, a gente sabe, muito investido no próprio reino. E glória a Deus por isso. Mas muitos estão se usando de sofismas para enganar o povo, né? Mas para a glória do Senhor Jesus, as pessoas podem acordar, se elas buscarem Deus, Deus mostra. E pela misericórdia de Deus podem permanecer ali para tentar resgatar, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas a pessoa em si tem que ter o coração pleno e livre para saber que está fazendo para Deus e é tudo para Ele, tudo que vem não é para sugar o azeite das ovelhas, né? Deixá-las, enfim, tirar todos os seus bens, que muitas igrejas fazem isso, infelizmente. Diz também em Tiago 1,8 sobre o ânimo dobre, né? Que no versículo aqui de Colossenses, que a gente leu antes, todo o capítulo, fala das palavras, dobres palavras. Então as palavras, tem que ser um homem de palavra só. O que é o ânimo dobre de Tiago 1,8? Então é a pessoa que uma hora pensa uma coisa, outra hora... então é uma pessoa volúvel, inconstante, né? Nós temos que estar cuidando disso. Então também diz lá em Mateus 5,37 sobre o cristão tem que ter o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é do maligno. A gente tem que saber que não tem por que a gente estar ocultando qualquer coisa, a gente é o que é, nós somos o que nós falamos, né? Nós temos que nos expressar na nossa essência pura em Cristo, mas sem fingimento, né? Que a gente possa estar levando realmente a presença de Cristo, como Cristo era. Cristo era todo ele puro e verdadeiro em todo o seu ser, em tudo o que falava, o que fazia. Então eles também não devem ser dados ao vinho, né? Então, bebedice a gente sabe que já não dá, se a pessoa gosta, vai ser um mau testemunho para a igreja. Inclusive, a palavra diz que a gente pode, para a saúde, né, recomenda o uso do vinho. Mas tudo com moderação e com respeito e amor. Se você vai beber uma taça de vinho com pessoas fracas na fé, digamos assim, pessoas que para elas é pecado, você não vai tomar por amor a ela, né? Eu particularmente não gosto de vinho, não gosto. Mas se a pessoa gosta e, enfim, tá no ciclo, não tem problema com bebida, que o problema com bebida também é muito sério para quem tem esse problema. Então nós temos que amar essas pessoas e evitar, né, que tenha falatórios. Se as pessoas não têm problema, né, se você está na sua casa e vocês não são chegados, enfim, a pessoa não é chegada a beber muito, e toma uma tacinha ali no almoço, né, não está agredindo ninguém. Mas se você percebe que você vai agredir alguém, devemos ter muito cuidado quanto a isso. Porque se a gente vir a desviar alguém da fé por besteira, pra quê, né? Vamos ter amor por essas pessoas, vamos ter amor, e eventualmente também nem toma, mas que nem já aconteceu. A pessoa, ela tem uma adaga na casa dela, e ela quer te prestigiar com aquilo, é algo que ela considera excelente no lar dela. Você vai recusar? Por amor a ela, você aceita uma tacinha. Eu não vejo mal nisso. A própria palavra diz que é usada para medicamento, né? Problema de estômago, mas assim, tudo com moderação, com honra, com respeito, com amor.
bem traz o Espírito Santo e questiona, isso vai agredir alguém? Isso vai dar mau testemunho? Ou isso vai trazer uma coisa boa? Enfim, no caso, esse que aconteceu comigo, que o cara tinha adega, ele fazia questão. Como é que vai dizer que não? Né? E assim a gente tem que fazer tudo com amor, sem, claro, extrapolar, como sempre, tudo na palavra é moderação e amor. Amém? A pessoa tem que ser espiritual, tudo, absolutamente tudo. Nós somos seres almáticos, que tem muito sentimento, muita emoção, nós nos movemos, as emoções é que movem o campo magnético, enfim, né, que a gente transpira, a gente exala emoção e a gente atrai cognitivamente, magneticamente e etc, o campo morfológico. E ali, no espiritual, a gente sabe que a gente não enxerga, a gente não sabe como é que se move. Tudo está na nossa consciência. Se você tem a consciência pura e limpa, para ti não tem maldade. Como eu já dei alguns exemplos sobre os índios. Eles andavam nus e não viam maldade, assim como Adão e Eva. A partir do momento que você sabe que aquilo é errado, no caso, disseram que eles eram obrigados a usar roupa como o Ocidente, no caso era o Oriente, para quem era do Brasil, né, no caso, mas quando chegaram aqui eles andavam nus. Eles não viam maldade, eles tinham consciência limpa, pura quanto a isso. E os europeus se escandalizaram, né, com as mulheres de seios de amostra, enfim. Mas eles eram puros quanto aquilo. E a gente tem que ver. Muitas vezes, na igreja, uma irmãzinha não sabe como a cabeça do homem, na verdade, que tipo de homem tem um pensamento impuro? Sim, os olhos dos homens buscam, né? Mas assim, será que não é a gente é que não tem que se questionar até onde que a gente tem que estar buscando, de estar realmente santificando os nossos olhos, a nossa mente? Porque quando você olha, a gente vai estar falando algo mais, um mendigo, uma prostituta, ele tem uma alma muito além do exterior. Quem olha para o exterior é justamente porque vive o exterior, porque dá muita bola para isso. E isso também diz a ver com os travestis, né? São almas preciosas que estão sedentas de amor. E é isso que como missionária, como missionários que todos nós somos, todos nós temos uma missão hoje aqui. Todos nós temos um propósito. Nós temos que zelar o amor de Cristo. A gente olha para as pessoas. Então a gente tem que olhar ali que tem uma alma. Então a gente é um ser espiritual. Nós temos que conservar nossa consciência pura, limpa diante do Senhor, como diz aqui no capítulo de Colossenses. Nós temos que estar experimentados, ou seja, nós temos que ser provados essas pessoas têm que ser provadas antes de ser colocadas no ministério. É muito sério isso. Muitas pessoas estão no ministério para conseguir cargos, para conseguir ter um valor para o mundo. E isso não é um propósito espiritual. Então, eles têm que ser provados antes. As pessoas têm que dar prova, ele passou, tipo assim, tem determinadas situações que acontecem na igreja que é para estar a gente vendo se as pessoas estão preparadas, algum conflito. Como é que a pessoa age ali? Ela pacifica, ela acolhe ou ela gera mais confusão? Tudo isso, então, é o experimentado. Você experimenta essas pessoas, você vai colocando, enfim, nós mesmos nos colocando para apoiar e vamos analisando nós, se a gente está frutificando corretamente em amor nas vidas das pessoas ou se a gente está trazendo onde a gente está, sempre tem alguma confusão. Vamos estar refletindo. Será que eu estou acrescentando alguma coisa? Será que eu estou suficientemente preparado, experimentado? Se eu estou provado para estar exercendo esse ministério? Ou ao menos se dizendo servo de Cristo? Isso é muito sério. Por isso que o mundo não dá muita credibilidade muitas vezes para a igreja. Porque eles julgam todos. Porque a mídia progressista faz isso, né? Acontece algo público, na verdade, lá nos Cafuné dos Judas, e eles lançam na grande mídia justamente para deturpar toda a igreja, né? Mas a igreja verdadeira de Cristo a gente sabe que é espiritual, que não está muito além do que essas convenções mundanas, né? Que eles passam e que eles pensam que é. Devem ser também não ter nada contra eles. Então, se há alguma coisa,
Se você percebe, você como líder, como pastor, ou vai ser, analisa bem. Você não vai funcionar, uma igreja não funciona sem liderados. Quem lidera primeiro é Cristo, depois vem o pastor. Olha a responsabilidade do pastor. O pastor é que vai estar acolhendo, orientando, conduzindo, ele ouvindo os ministérios, que a igreja perfeita aqui tenha todos os 5 ministérios, né? Porque ali Deus consegue se mover. Esse pastor tem que ouvir esses ministérios. Porque é dele que Deus vai cobrar, assim como cobra do marido em relação à família, é do pastor. Por isso que nós, como membros, como liderados, a gente tem que orar muito pelo pastor. Porque a cobrança de cada alma que chega na igreja, se você coloca um liderado que não está preparado, um cargo de liderança, e esse vem se sobressair de forma a machucar pessoas que estão chegando, a responsabilidade vai ser sua também. Porque ele não estava pronto, não estava lá porque você colocou. Então tem que cuidar muito isso. Outra coisa é o social, a área social. Então deve ter uma mulher só, o diácono no caso, né? Ou o presbítero, que é o início do capítulo. As mulheres, fala das mulheres, não diz especificamente esposa, mas naquele tempo as mulheres não tinham muita liderança. Na verdade, até o próprio Paulo dizia que ela não podia nem se pronunciar na igreja, né? A gente sabe que Deus distribui os dons como Ele quer. E se Ele quiser usar uma pedra, Ele vai usar uma pedra. Mas, então, em termos de como era naquele tempo, eu creio que se referia às mulheres do diácono, né? Então, sejam dignas, não caluniadoras, sóbrias, confiáveis. A gente tem que cuidar, em tudo elas têm que ser. Porque muitas vezes as mulheres não querem acompanhar o ministério do marido, né? E muito disso vem a derrocada muito do ministério, porque a mulher tem que ser apoio desse homem. O homem se sente fortificado com a mulher dando apoio no ministério dele. E é isso que Deus espera das mulheres. Para a glória de São Jesus. E a gente possa sentir orgulho desses maridos, né? Então, ele deve ser, então, o primeiro a chegar e o último a sair. Isso é sacrifício, né? A gente teve aula de renúncia de direitos e você sabe. Então, você quer fazer com excelência o trabalho do Senhor. Quando a gente for ver o templo de Deus, na construção lá por Salomão, todo o desenho que foi dado, né? É muita ordem, muito perfeito, muito organizado. E a gente acha que na igreja tem que ser diferente. Não, nós temos que fazer melhor. Não com legalismo, com muita alegria, com muito zelo para fazer o melhor para as pessoas que vão chegar. E isso, então, a gente tem que ter um bom relacionamento também com a vizinhança, com o testemunho que a igreja vai dar em relação à vizinhança, em relação a tudo que tem ali por volta, em relação à própria polícia, que às vezes tem um som alto, né? A gente tem que estar cuidando qual o testemunho que a gente está deixando para essas pessoas. Muitos que estão em volta são pessoas que não são crentes. E pelo teu testemunho de simpatia, né, a gente pode conquistar essas pessoas com respeito, com honra, com benignidade em relação a esses corações. E deve ser sempre em amor, respeitando toda a autoridade. Agora vamos especificamente quando chega uma pessoas com determinadas situações, como o diácono, como é que tem que agir. Pode chegar na igreja uma pessoa embriagada. Como é que tu vai achar, né? Como é que tu vai agir? Ele tá ali, a gente sabe que tem forças espirituais agindo na vida dessa pessoa, e a gente tem que conduzir da melhor forma, sem que escandalize, sem que machuque essa pessoa. Cuidar onde ela vai sentar, preferencialmente, né? Normalmente eles chegam e sentam, as tímidas chegam mais no fundo, independente de estar bêbado ou não. Alguns espiritualmente são levados à frente, que eu já apresentei, para trazer confusão. Então, como diáconos, temos que estar atentos de estar conduzindo da melhor forma essa pessoa, de preferência à parte, que não faça barulho, de repente até um lugar separado, mas ali na recepção, mais à frente, assim, ver se não precisa de alimento, ver o que ele está precisando, se ele precisa de uma oração, sempre oferecendo uma mão para poder ajudar. Se ele está querendo sair daquela condição e você age com forma de discriminar, você vai estar afastando essa pessoa, né? Eventualmente do propósito de Deus
para ter entrado naquela igreja. Eu cito testemunhos de pessoas que sentaram na frente, com o diácono do lado, lógico, apoiando, e veio se converter e trouxe a família toda. Porque você se sentiu amado naquele local. E assim nós devemos ser. E assim, em relação a também a pessoas com problemas de prostituição, problemas com travestis. No caso, você percebe, chama as pessoas, óbvio, né? Entra uma pessoa diferente, chama a atenção no olhar. Mas a gente tem que saber que a igreja tem que aprender, não só o diácono, só a igreja toda, tem que aprender a receber e amar essas pessoas. Também já aconteceu de muitas vezes esse embriagado, enfim, essa situação de mendicância, essa pessoa se passar em termos, tipo, sentou do meu lado e começou meio que se chegar de forma não coerente. Eu saí, óbvio, né? Eu sou uma mulher com um homem, quem tem que ficar do lado é um homem, assim como se vier uma mulher, no caso uma prostituta, senta uma mulher. O travesti pode sentar uma mulher ou um homem. O homem, nós temos que lembrar em termos de missão, evangelismo. A deturpação de identidade vem desde lá da explicação de Freud, enfim, a gente não sabe como é que funciona, mas tem um lado espiritual, tem um lado emocional e existe a escolha da pessoa. E eles não possuem um bom representante masculino. E tem N motivos, né, de buscar o próprio narcisismo ou buscar um referencial masculino a vida inteira. É muitas coisas que podem envolver, mas não nos cabe julgar. Todas as coisas não nos cabe julgar. Nos cabe amar e apontar a verdade. Quem ministra todas as coisas é somente o Espírito Santo. Todos nós temos os nossos conflitos. Todos nós em momentos, principalmente essas pessoas que estão sempre sozinhas, tem momentos em que param e veem a situação como é que está. E refletem. Vai que seja esse momento que elas estão refletindo, estão precisando de uma palavra de carinho e de amor. É Deus quem faz. Cabe-nos amar, acolher, cuidar. Somente isso. Quem faz todas as coisas é o Espírito Santo. É Deus, é Jesus. Não somos nós que devemos fazer alguma coisa. Temos que ter em mente que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades das regiões celestiais, como diz em Efésios 6,12. Nós estamos agindo aqui, existe algo que a gente não enxerga. E é esse não enxergar e agir em fé, porque existe agindo toda parte, agindo aqui, tem algo querendo que a gente não veja esse lado. Veja espiritualmente que existe e que a gente precisa estar cuidando. A gente está ali zelando, eventualmente uma pessoa endemoniada, nós vamos ter que conter essa pessoa. O poder no nome de Jesus cala. Quando você for repreender um demônio, não acha que é você, porque está em jejum, porque está santificado, que vai fazer alguma coisa. Quem faz é Cristo. Independente da situação que você vem, se você agir em fé no nome de Cristo, quem faz é Cristo. E nós devemos estar exercendo isso. Muitas vezes cai um endemoniado, tem que saber que às vezes é um demônio, a gente não sabe, mas enfim, sempre tem um líder. Eu não enxergo, então não posso dizer como é que funciona, mas o que a gente enxerga, as situações que eu já vivenciei dentro da igreja, inclusive uma pessoa da minha família, né? Que até hoje ela diz que não aconteceu, mas eu vi a pessoa endemoniar, enfim. Tem que saber que é uma pessoa que determina. É a fé daquela uma pessoa que o demônio vai ouvir. Muitas vezes tem várias pessoas em cima dali da pessoa e fica aquela confusão. O diabo se usa disso, ele vai se usar de tudo que é confusão para dispersar e passar batido. Então retira essa pessoa, coloca num local separado, que não traz a confusão. Então você repreende em nome de Jesus. Eu tenho uma serva do Senhor que chegava e percebia que o diabo ia se manifestar e já dizia pro diabo: olha aqui, diabo,
eu sei que tu quer dar teu chuzinho aqui, mas em nome de Jesus tá proibido, tu tá amarrado agora em nome de Jesus. E na hora eu parava, eu nem chegava a se manifestar. Tem esse discernimento como o diácono tá observando. Então, aqui ó, olho no gato, olho no peixe, para que não desvirtue. O objetivo, sim, a expulsão de demônios muitas vezes atrai temor, né? Muitas vezes atrai medo, mas o propósito não é show. O propósito é libertar essa vida, libertar e trazer a glória do Senhor Jesus, que ele possa estar vivendo tudo que Deus tem para ele. Então, se for uma mulher, de preferência, uma outra mulher está contendo essa mulher. Se for um homem, um outro homem. Ainda mais que se for, muitas vezes é um demônio muito violento, às vezes precisa de 2, 3 pessoas. Sempre procura ver, está conduzindo então para um lugar que não atrapalhe, né? Seja com zelo, por amor para a própria pessoa, que às vezes quer ridicular a pessoa para ela ficar com vergonha e nunca mais aparecer. Temos que estar cuidando. Outra coisa que é muito importante, o diácono está cuidando, é o púlpito, tem que estar sempre organizado. Então, se a gente percebe que o púlpito tem algum papelzinho aqui, vai rapidinho lá e colhe. Às vezes cai do bolso de alguém lá, do altar, sabe lá. Igualmente, a água do pastor, né? Tá falando aqui, a garganta tá seca, às vezes é bom uma aguinha ali, prepara. A iluminação muitas vezes não está boa. Às vezes tá as pessoas lendo a Bíblia no escuro, tá cuidando disso também. Ou mesmo o rosto do pastor não dá pra ver. A gente tá cuidando de uma iluminação melhor, tal. Igualmente os boletins. Hoje em dia tudo é muito eletrônico, né? Mas muitos ainda tem papel. E muitos desses papéis, além do custo que tem mensagens que são importantes para chegar ao coração das pessoas. Temos que estar cuidando desse material que é patrimônio, né? Da gente, cartazes. Muitas vezes mães pegam lá e dão pro filho desenhar, cuidando para que isso não aconteça, né? Igualmente a limpeza, é o diácono que tá vendo se tá tudo ok, na nave da igreja, nos banheiros, os banheiros tem que sempre estar limpos, é nobre a tarefa de limpar o banheiro. Quem nunca fez, vai lá, deixa Deus ministrar, é uma bênção, porque não existe serviço ruim dentro da igreja, tudo é para honra e glória de Deus, e saber que às vezes um pequeno detalhe pode trazer uma pessoa para Cristo, às vezes é coisa significante. Às vezes você vê um copo que as pessoas levaram para dentro da igreja e você vai lá, ajunta, né? E aquele testemunho, isso é de um servo de Deus que eu vi. O pastor estava limpando a igreja. Na verdade, tinha alagado. Ele estava recolhendo a água. Tantos membros ali conversando para cima e para baixo, subindo e descendo. E o pastor limpando a igreja. E aquele testemunho daquele pastor foi que me fez eu decidir por ficar naquela igreja. Porque eu estava indecisa, enfim. E ali eu disse, não, aqui. Decidi-me. E então tá limpando, cuidando. A recepção vai estar organizadinha. A parte das águas, que normalmente ali muita gente, principalmente louvor, cuidado aí, louvor, vocês são servos também, não são só levitas, né? Levita era do Antigo Testamento. Vocês são servos, vocês têm que organizar. Então, acaba o louvor, corre lá pra água para beber. Está cuidando, já inclusive cuidar essa algazarra. Então, derrama água, tá cuidando. A escala dos diáconos tem que estar muito certinha, se não pode, avisa. A parte do retroprojetor, que não existe mais, agora é data show. A mesa de som, ver se o som não está muito alto, prejudicando os vizinhos, ver se não está muito baixo, ver se não está com microfonia. Cuidar para crianças, não ficar mexendo, mães e pais. Se vocês percebem que uma criança vai, enfim, tá fazendo muita algazarra, já chama o pai a responsabilidade, é o pai que tem que fazer. Se o pai não fizer, coloca pro pastor, enfim, deixa que o pastor resolva, tá bom? Cuidar também das gritarias dessas crianças, os veículos dos membros fora da igreja, se tá tudo ok, tem que ter segurança, muitos bairros são perigosos. Quanto a isso, tem que estar sempre de olho. E é você, diácono, servo de Deus, que vai estar deixando de ouvir a palavra, mas sendo ministrado pelo Senhor, porque Deus consegue ministrar através do silêncio, Deus consegue ministrar através do eco, às vezes, da palavra, alguma coisa. Tenha certeza que onde você estiver servindo, o Espírito Santo está fluindo, está falando contigo. Esteja atento nesse momento, né?
no caso de se abster de ouvir a palavra pela comunhão dos carros das pessoas. E então, algumas igrejas são legalistas. Não sei se é a palavra correta, legalista, mas enfim, precisa usar gravata, né? Como se for norma da igreja, por favor, né, na Santa Ceia principalmente, esteja de gravata. Né? O ideal seria realmente que tivesse um crachá, pelo menos, algum padrão de cor, para as pessoas identificarem, né? O diácono sempre normalmente de pé, para quando tiver alguma dificuldade, às vezes até procurar a palavra, o diácono tem que estar cuidando disso também, está com dificuldade, para auxiliar essas pessoas. Então, cuidar sempre questão doutrinária, se alguma coisa, em respeito à vontade de Deus ali naquela congregação. Então, a escala tem que ser cuidada. E informações adicionais, agora a gente vai estar falando em termos de igreja. Toda igreja então tem que ter um estatuto, né? Ali que vai estar organizando, conforme a mentalidade daquela igreja, sempre procurando estar pautado na vontade do Senhor Jesus, segundo a igreja do Novo Testamento que ele falou. Então vai ter leis, é o que vai garantir estabilidade para aquela igreja. Então a estabilidade é em termos de hierarquia, como a gente vê na sociedade. Quanto mais a gente estuda sobre espiritualidade, a gente vê que quanto mais respeito à hierarquia, mais segurança as pessoas vivem. E não é medo, como os comunistas tentam fazer de desarmar a população, e a pessoa tem medo, enfim, de político, né? Não, é honra, né? Respeito. Você, como profeta, você tem coisas para falar, você fala com respeito. Tudo é uma questão para gerar segurança realmente. Quanto mais estável for o ambiente, mais tranquilo, mais o Espírito Santo consegue fluir. Quando há a manifestação do Espírito, eventualmente são momentos em que toda a igreja vai estar em uníssono naquele pensamento. Não vai causar escândalo. Então, se você percebe que alguém está dissonando, a gente tem que, inclusive como diácono, né? Tá tudo bem aí? Porque às vezes é realmente, espiritualmente, que é para perturbar. Tem que estar sempre observando. Então, cada igreja tem o seu jeito de agir, a gente não deve julgar se você vai numa igreja que não é como a tua, no caso, você vai visitar. Saber que ali tem outros costumes, conforme da região, né? Ou conforme do próprio nacional, o que rege. No caso da Convenção Batista, que a gente vai falar, ela propõe, então é uma iniciativa de todas as igrejas batistas do Brasil, que propõe um avivamento espiritual, que crê no batismo do Espírito Santo, batismo das águas e nos dons espirituais. Tem umas igrejas que não acreditam em dons espirituais. Tem umas igrejas que se você ficar sério, não tiver um reteté, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que saber que essas pessoas vão nos julgar, você tem que levar numa boa, tem o outro lado também. Tudo é questão de você compreender a circunstância, o local que você está, mas conforme o que a igreja prega, no caso do amor, a batista em si, que é a igreja que a gente pertence, ela acredita no avivamento espiritual, acredita nos dons, acredita no batismo, né? Então, vamos estar alicerçados nisso e toda a Convenção Batista bate nisso. E independente do ministério que a gente vai exercer como mestre, evangelista, pastor, mestre ou apóstolo, enfim, profeta, né? Profeta. Nós temos que exercer com excelência, assim como todo o reino de Deus é excelente, tudo que Deus faz é excelente, tudo que Deus quer fazer no nosso coração, nós devemos nos expor a estar sendo trabalhados para a excelência, para a honra e glória de Deus sempre. Em Marcos 10:45 diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Nós estamos dispostos a ser como Cristo e vir a resgate de muitos, sendo que Cristo seja visto em nós, que não seja nós, porque a partir do momento que nós somos vistos, isso é palha diante do julgamento de Deus. Nós não devemos ser vistos. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver o brilho de Cristo. Quando Deus olhar para nós, Ele vai ver resplandecendo Cristo e Ele sabe que ali Ele pode depositar mais dons e frutificar o seu reino. Então nunca diga, isso é uma frase que eu digo desde sempre como missionário. Nunca diga, isso não é o meu ministério. Isso eu não fui feito para fazer. Todos nós
Jesus lavou os pés dos discípulos. Todos nós estamos aptos a ser como Cristo. Não existe serviço pequeno na obra de Deus. Tudo é importante, tudo. Lá em Lucas 22, 26, Jesus também diz: mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Todos nós. Quem governa é como quem serve. Só no caso do pastor vai ter mais cobrança, responsabilidade da parte de Deus. Por isso nós temos que orar por eles. E em Colossenses 1,7 fala do Epáfras. No Atos 6,3 fala para escolher, como a gente viu em cima, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, de sabedoria. E para que continue, então, o Paulo continuasse a pregar o Evangelho. E sempre lembrando, Efésios 6,12 de novo, porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigada, que isso esteja nos usando e Senhor Deus, abençoando cada mente, cada coração. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém.